40. O assunto é com Murilo Rocha. Ele que veio voando. E aí, Murilo? Bom dia, Lucas. Bom dia, Luciana. Bom dia, ouvinte da Band News. Impressionante o vento, né? Muito impressionante. Aqui no alto da rádio, então nem se fala. Se abre a porta do carro, quase que ela fecha de volta em você. É impressionante a força do vento. Eu tô lendo aqui que pelo menos até sexta-feira vamos ter temperaturas baixas, né? Demais. Até sexta-feira. Eu confesso que não tô aguentando mais, gente. Eu tô morrendo de saudade de sentir calor, viu? Vou falar. Sério? Desde maio, pô. Esse ano assim, tá correto, né? Mas finalzinho de maio já entrou a temperatura mais fria e não saiu mais. Eu já tive sinusite, faringite, já tive todas essas ites aí possíveis, as vias aéreas eu já tive. É tudo a gente acha que é Covid, né? Porque exatamente. São parecidos. Eu já tive todos esses sintomas aí e dessas ites aí das vias aéreas eu já tive durante esse período frio e junta com o tempo seco aí complica mais ainda, né, a situação. E aqui em Belo Horizonte a temperatura, o tempo também muito seco, né? Pouco úmido esses dias aí de agosto. Mas falando um pouco de política, essa pesquisa IPEC que foi divulgada ontem, IPEC, o antigo Ibope, mostrou um cenário que desagradou aí principalmente o presidente Jair Bolsonaro e animou um pouco os petistas, porque após a pesquisa já pegou o período da propaganda eleitoral na TV, né? Pegou um pouco já da propaganda eleitoral. A pesquisa já capturou aquelas sabatinas, né, que foram feitas na TV Globo, no Jornal Nacional, e também o debate, porque ela foi feita nos últimos dias, até ontem ainda foram coletados dados. Então ela conseguiu capturar aí esse cenário todo e é um cenário de estabilidade. O presidente Lula tem 44% das intenções de voto, o presidente Jair Bolsonaro 32% de intenções de voto. Quem subiu um pouco foi o Ciro, que tem 7%, e a Simone Tebet 3%, cada um deles subiu aí um ponto percentual de intenções de voto. Ou seja, os dois subiram um pouco, mas os dois principais concorrentes, Lula e Bolsonaro, ficaram estáveis. E isso, por que é favorável ao Lula? Porque o tempo está diminuindo, né? Agora estamos pouco mais de um mês da eleição. Ou seja, o cenário vai vão ocorrendo fatos e o cenário vai permanecendo inalterado com o tempo diminuindo, né? Ou seja, então o Lula joga aí a favor do tempo e o Bolsonaro contra o tempo. Ele tem que tirar essa diferença num tempo menor. A notícia boa, vamos dizer assim, para o Bolsonaro é que hoje a eleição do Lula no primeiro turno estaria na margem de erro. Ela não está garantida aí pelas pesquisas, ela oscila aí na margem de erro. Está com 50%, ou seja, 50% mais um, o candidato está eleito. Então o presidente Lula estaria ali na margem de erro, o ex-presidente Lula estaria ali na margem de erro para conseguir vencer no primeiro turno. Mas, caso Ciro Gomes cresça mais um pouco, como se espera, e Simone Tebet também, esse cenário de primeiro turno se encerra definitivamente, aí teremos um segundo turno. Então, a luta hoje, vamos dizer assim, é do presidente Jair Bolsonaro para tentar conseguir aumentar um pouco a sua intenção de votos ou a dos candidatos Ciro Gomes e Simone Tebet. Só que Simone Tebet e Ciro Gomes têm que crescer sem tirar de Jair Bolsonaro. Esse é o desafio do presidente para poder forçar um segundo turno. Já o desafio de Lula, logicamente, é aumentar um pouco seu percentual de votos e não deixar que Jair Bolsonaro cresça, né? Os adversários podem até crescer, o Simone Tebet e o Ciro, mas desde que tirem de Jair Bolsonaro, isso favoreceria um cenário de primeiro turno pro ex-presidente Lula. Esse é o desafio aí, esse é o retrato que trouxe essa pesquisa do IPEC. Lembrando que essa semana ainda vai ter pesquisa Datafolha, mais para o fim da semana. E também teremos resultados, esses nos interessam muito, regionais aqui, né? Os resultados estaduais, a pesquisa para governador do estado. Vamos ver se o cenário continua inalterado, né? Essa é a expectativa aí com essas, né? Também com essa entrada aí do horário eleitoral e outros fatores e tal. Vamos ver se houve alguma mexida aqui no cenário eleitoral. Lembrando, o governador Romeu Zema estava muito à frente, né? Estabilizado à frente também, com uma dianteira muito grande em relação a Alexandre Calil, e senador Carlos Viana, que tem o apoio de Bolsonaro, um apoio meio tímido, né? Um apoio meio disfarçado aí de Jair Bolsonaro, não havia crescido ainda nessas pesquisas de intenção de voto. Então vamos ver se esse cenário se mantém. Acho que o IPEC divulga essa semana para governador. Então vamos ver como vai ficar esse cenário aqui em Minas, né?
Logicamente, a expectativa da campanha de Alexandre Calil é que essa diferença caia e a de Zema é que essa diferença se mantenha ou até cresça, né? E o Carlos Viana quer crescer aí nessa esteira do bolsonarismo, mas está difícil, viu? Porque está um apoio envergonhado do presidente Jair Bolsonaro em relação à candidatura de Carlos Viana. Por que está envergonhado? Porque o Zema, que o Bolsonaro quer também surfar na onda de Romeu Zema. Ele sabe que vários eleitores do Zema o identificam como candidato preferido à presidência. Então ele não quer, né, declarar um voto num candidato hoje que está em terceiro lugar nas pesquisas, que é o Carlos Viana. Está lá atrás, está em terceiro, mas está lá atrás em relação às intenções de voto. Então o Bolsonaro prefere fazer esse jogo, meio um jogo duplo, né? Apoia o Viana, mas também está de mão dada ali com o Zema, que é o líder das pesquisas e, segundo o cenário de hoje, venceria em primeiro turno. Venceria em primeiro turno, ou seja, teria mais da metade, mais um de votos, levaria a eleição no primeiro turno. Vamos ver se essa pesquisa dessa semana, que vai trazer esse retrato de Minas, mantém esse cenário. A gente, se fosse para dar um palpite, eu acho que o cenário deve ser mantido, porque não houve nenhum fato novo, né? A propaganda na TV é um fato novo? É, mas ela apenas começou, ainda não sei se ela tem esse impacto ainda sobre os eleitores, mas seria um fato. A questão aí de maior talvez exposição do Calil com o Lula, essa coisa toda, uma maior associação, talvez o Carlos Viana crescendo com o bolsonarismo, como eu disse, ele tem um apoio envergonhado hoje. Aí não é uma aliança explícita, né? Você não vê o Bolsonaro pedindo voz para o Carlos Viana. Então eu não vejo nenhum fato relevante, nenhum fato significativo que poderia trazer uma alteração desse cenário, né? Conversando com algumas pessoas ligadas à campanha do Calil, eles falam lá que nas pesquisas internas essa diferença seria de 10 pontos. Aí, né, a gente sabe que aí é um pouco também da vontade da campanha que a diferença seja essa, né? Não sei se eles falam isso, que essa diferença seria de 10 pontos, mas as pesquisas, vamos dizer, independentes, não trazem essa realidade, pelo menos não tem trazido uma distância muito maior aí na casa de 20 ou mais pontos, 20 pontos percentuais ou mais, até 25, dependendo das pesquisas. Então, a expectativa é sobre a divulgação de mais uma pesquisa estadual feita por um Instituto Nacional, não institutos ligados a campanhas, porque aí sim a gente pode ter um retrato melhor de momento. Mas se eu fosse para apostar, apostaria que eu tenho uma oscilação aí dentro da margem de erro, 2 pontos percentuais ou 3 para mais ou para menos, sem fugir muito disso. Essa é a minha previsão para esse resultado dessas pesquisas dessa semana aqui em Minas Gerais. Lucas, Luciana. Aqui no nosso chat no WhatsApp, o ouvinte lembrando também, é o Adriano lembrando dos auxílios, né, de taxistas, caminhoneiros e outros que já estão sendo pagos também, né? Vale gás, aquela coisa toda. Exatamente, muito bem lembrado pelo nosso ouvinte. Havia uma expectativa, por isso que eu falei que a pesquisa não foi tão boa para o presidente Jair Bolsonaro, porque havia expectativa de turbinar a sua intenção de voto, né? Nesse mês de agosto, exatamente por causa dos auxílios que começaram a ser pagos no dia 8, 9 de agosto, mas isso ainda não refletiu nessa pesquisa do IPEC. Vamos lembrar, tem outras pesquisas, como a que foi divulgada ontem pelo BTG Pactual, essa sim já trazia aí uma diferença de 6 pontos, 6 ou 7 se eu não me engano, mas essa do IPEC, uma pesquisa ampla feita aí pelo antigo IBOP, essa não refletiu ainda os auxílios. Vamos ver o Datafolha também, que é sempre um bom termômetro, que vai ser divulgado ainda mais para o final da semana. De fato. E é curioso, ontem eu estava ouvindo uma análise que falava o seguinte, tá meio que um jogo de rouba-monte, né, nessas intenções de voto, porque quando você vê lá a pesquisa estratificada, o presidente Jair Bolsonaro cresceu muito naqueles eleitores que ganham até um salário mínimo, aí muito provavelmente já pegando esse reflexo do Auxílio Brasil turbinado. Mas entre 2 e 5, o ex-presidente Lula subiu muito e o Bolsonaro caiu. Então, Bolsonaro avança ali no segmento grande, significativo, né? Pessoas que ganham até um salário mínimo, mas perde votos entre aqueles que ganham de 2 a 5 salários e assim vai, né? Pega de um, tira de outro e tanto é que está nessa, literalmente, estabilidade pela pesquisa do IPEC. E ainda, só para a gente aprofundar um pouquinho nesse assunto, quando se fala de refinamento de pesquisas, né? Quando você vai analisar as pesquisas muito de perto, e aí tem um pouco a ver com o debate da Band do último domingo, o que deixa o presidente Jair Bolsonaro hoje preocupado, a campanha dele, é porque essas pesquisas mostram que hoje o presidente tem um eleitorado feminino muito baixo.
né, vamos dizer, dos 100% que compõe os votos de Bolsonaro, cerca de 1/3 apenas é do eleitorado feminino. E o Bolsonaro teve um desempenho ruim no debate da Band, justamente com esse eleitorado feminino, onde que ele precisa crescer se ele quer vencer as eleições, logicamente ele quer. Então, onde que ele precisa crescer é justamente no eleitorado feminino. E no debate da Band, ele teve ali aquele entreveiro, ele foi agressivo com a jornalista Vera Magalhães, e as perguntas acabaram voltando todas para esse lado, da questão de gênero, da importância aí da paridade das mulheres no trabalho e tal, que é um tema sempre desagradável ali, que o presidente Jair Bolsonaro navega muito mal nesse tema. Então, por isso que foi considerado o debate, o desempenho ruim dele, e preocupou muito os assessores, o pessoal da campanha, porque quando você vai analisar o voto do Bolsonaro em gênero, ele é esmagadoramente masculino e ele precisa crescer no feminino, que hoje o eleitorado feminino é super significativo, relevante, e o Bolsonaro precisa crescer no meio desse eleitorado, e o desempenho dele em entrevistas e no debate é justamente o contrário, né? Ele vai mal nesse quesito, ele ataca as mulheres, então essa é a preocupação que levou ele até cancelar algumas entrevistas e falar que não participaria mais de debates até o final da campanha. Ontem veiculou essa informação. Não vamos ver, não sei se vai continuar assim, mas a campanha está repensando a participação dele em entrevistas e debates devido a essa performance que é difícil de controlar pelo temperamento explosivo do presidente. São 9h51.